Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracle. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e esse é o Marcelo Casagrande. E hoje a gente vai falar como Jesus curava. Bom, para começar, para muita gente não sabe que Jesus curava por comandos. As pessoas não sabem, ou não lembram, ou não reparam. Eu acho que muitas vezes a pessoa não repara e não para de pensar que ele curava através de comandos. E é exatamente a mesma coisa que a gente deve fazer. Muitas vezes as pessoas oram ainda pedindo assim: ai, Senhor, se for da tua vontade, então cura o fulano. Não, é lógico que é da vontade de Deus. A cura, ela faz parte da redenção de Jesus na cruz. Então, Deus quer necessariamente que você seja curado. Mas, vamos lá, Marcelo, vamos falar um pouco sobre isso, né? Como é que Jesus curava? Então, nós vemos que Jesus dava comandos de ordem, falando com doenças, falando com enfermidades, repreendendo o mal. Olha o que diz na palavra de Deus, no livro de Lucas 10, no versículo 9, diz assim: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino de Deus. Então Jesus não disse assim: ore pelos enfermos. Não que seja errado você orar pelo enfermo, mas quando você ora, você transfere para Deus o que Jesus nos ensinou que deveríamos de fazer. Então ele diz assim: cure os enfermos em meu nome, para nós fazermos isso no nome dele. E quando nós decidimos orar, nós pedimos para Deus vir fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Então, uma maneira prática de você entender é como se a Vívia, por exemplo, desse esse aparelho dela para mim, dá para mim, por exemplo. Ela me dá isso aqui para mim utilizar. Mas na hora de eu utilizar esse aparelho, eu fico confuso, ou eu tenho dúvidas, ou eu tenho medo. Não conhece, né? Não conheço bem. Eu falo: olha, Vivian, na verdade, eu vou devolver para você realizar com ele. Então, quer dizer... Mas eu tô falando para você usar, Marcelo, era para você, eu já te dei o aparelho na sua mão. Então, isso é o que acontece. Jesus, ele nos deu autoridade no nome dele para nós fazermos. E disse, conforme a palavra aqui, para que nós, no nome dele, realizássemos. Vou ler de novo. Curai os enfermos que nela houver, na cidade, dizendo, é chegado o reino de Deus. Então Jesus não diz, vão nas cidades e orem. E uma outra coisa que eu acho importante, né? Então Jesus, ele realizava isso por comandos de ordem, ensinou os seus discípulos também a fluir por comandos de ordem. Quando nós vemos os exemplos de como eles curavam, você vai ver que o exemplo passado, Pedro e João, diz assim: o que eu tenho eu vos dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Jesus dava comandos de ordem curto, por exemplo, para ressuscitar mortos, menina, levante. Imediatamente a vida vinha sobre ela. É tudo muito rapidinho, não é uma super oração que você fica 3 anos. Não que não possa fazer isso, mas são coisas curtinhas, né? Corpo fica curado, saia todo espírito de doença desse corpo. São coisas muito curtas que as pessoas não percebem que é assim, né? Que foi assim que Jesus fez. A gente não tem que ficar terceirizando. A gente está usando as credenciais de Jesus. O nome dele são as credenciais dele. Então, você pode ficar tranquilo porque através do nome dele que você está pedindo. Você não está pedindo porque você é poderoso, porque esse poder te foi dado por causa do nome dele. Então você deve fazer assim, né? São comandos, né? Não, é fantástico. Isso revolucionou o meu ministério, porque a maneira primária, quando eu comecei a tentar fluir em milagres, era petições. Então eu pedia para Deus realizar. Não é para terceirizar, né, Marcelo? É claro que isso pode acontecer, sim, mas agora você imagina, a gente ensina isso nas escolas, inclusive tem um livro, né, que vai ensinar você a como fluir. Você imagine você fazer uma oração longa, por exemplo, para uma pessoa, e vamos supor que o braço dela só ia até uma parte e aí aumentou um pouquinho e você fez uma oração longa. Imagine ter que
repetir toda a oração longa. Agora nós podemos aprender com Jesus, e isso é bíblico. Desde a fundação do mundo, nós vemos, por exemplo, que a terra, que tudo foi criado por comando de voz. Deus disse, haja luz. Deus disse, haja animais viventes sobre a terra, comandos de ordem. As nossas palavras têm muito poder, isso é muito importante que você saiba, não só para o lado bom, como para o lado ruim também, né? Não use palavras ruins contra a sua vida ou contra a vida de outros, porque as nossas palavras verdadeiramente têm poder. Né? E Jesus recebeu todo o poder, ele diz assim, todo o poder está sobre mim e agora eu dou a vocês. Vocês são minhas testemunhas. E uma coisa que eu acho interessante é que Jesus, ele chama os 12, depois ele chama 70, que são os discípulos dos 12, e ele envia esses e diz assim, vão para a cidade que eu estou prestes a ir e ali cure os enfermos. Ele não diz, ore pelos enfermos para ver o que vai acontecer. Ele diz assim, já chegue ali com a autoridade que eu vou dar, que eu já dei a vocês e cure o enfermo. Agora, o que eu acho interessante nisso é a liderança de Jesus. Jesus poderia ser orgulhoso, prepotente, arrogante, como muitos são, individualista, e dizer assim, não, vocês vão na frente, prepare o caminho. Quando eu, Jesus, chegar lá, eu vou realizar os milagres. Não, Jesus deu essa dádiva para os seus discípulos e apóstolos. Ele disse assim, vão preparar a cidade e cure os doentes que ali estiverem em meu nome. Ele não disse ore. Eu repito bastante vezes isso, para que você frise que nós podemos, em Jesus, dar comandos de ordem e ver rapidamente os milagres acontecerem. E tem duas coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira é que a pessoa creia, então, ela acredite mesmo que isso é para ela. É importante que você acredite que isso é para você. Não era só para esses 70, só para os 12, é para você também. Se você aceitou Jesus, isso é para você também, é para todos. Né? E não só isso, mas não tenha medo, porque é muito normal que as pessoas não orem por cura porque elas têm medo dos resultados. Você não deve temer, você precisa tomar essa atitude sem medo e ir e orar mesmo, porque isso é um mandamento. Jesus não falou, olha, talvez se vocês estiverem afim, se vocês acharem que vocês podem. Não, ele falou para todo mundo fazer, a gente deve fazer. E eu quero que se crie mesmo essa cultura de cura, né, Marcelo? A gente tem essa vontade de que as pessoas tenham a cultura de orar por cura, porque infelizmente isso se perdeu, né, com os anos do cristianismo, infelizmente isso se perdeu e era uma coisa que jamais deveria ter sido perdida, porque milhões e milhões e milhões de pessoas teriam sido curadas se essa cultura não tivesse perdida, mas ela se perdeu e o que é pior, ela se perdeu há muito tempo. Então saiba, você precisa ter essa coragem de ir e orar por cura, não só a coragem, como a fé também, né? Sim, e interessante é ver como Jesus fazia isso. A gente pode aprender com Jesus três formas ou 3 níveis, vamos dizer assim, de como as pessoas são curadas. Por exemplo, cura instantânea. É uma forma que eu quero falar aqui. Cura progressiva e cura posterior. Então, se na Bíblia existe cura instantânea, nós devemos de perseguir e acreditar na cura instantânea. Mas na progressiva também, eu acho que a gente tem que persistir muitas vezes, né, Marcelo? Assim, muitas vezes quando eu vou orar por cura para uma pessoa, o que acontece é assim, a pessoa estava com uma dor num determinado lugar. Eu oro e eu pergunto, daí peço para a pessoa testar o lugar onde ela estava com dor, e eu pergunto, passou? E muitas vezes não passa totalmente, ela fala, olha, diminuiu. Eu falo, vamos mais uma vez. Passou? Vai diminuindo, é progressivo até que não fique nada. E muitas vezes isso vai acontecer só depois. E a gente tem que ter a fé de persistir, inclusive de persistir declarando a palavra, né? Declarando Isaías 53:5, né? Que diz que pelos ferimentos de Jesus nós estamos curados. Então você deve declarar, deve continuar declarando. Eu ensino muito as pessoas a fazerem isso. Não pare de declarar na sua vida até que essa cura se materialize na sua vida. Então são 3 exemplos bíblicos. Vamos lá. O primeiro, cura instantânea. Jesus vai e
põe a mão sobre os cegos e imediatamente eles são curados. Então quer dizer, o milagre aconteceu na hora e isso é estrondoso. O que isso faz? Isso faz com que as pessoas, elas fiquem maravilhadas, elas fiquem estarrecidas de alegria, né? Isso gera um ambiente de fé, de alegria, muitas pessoas acabam se convertendo. E muitos acabam sendo curados por causa da primeira cura, né, Sim. Marcelo? Quer dizer, aconteceu a primeira, depois o outro vê também e fala, eu também posso. E daí o outro vem ver e vários são curados ao mesmo tempo, né? Gera esse nível de fé. Então, cura instantânea, uma forma. Uma outra maneira que a gente vê também falando de cegos, então usando o primeiro exemplo como os cegos que Jesus impôs a mão e eles receberam instantaneamente. Agora, um outro caso de cego, a Bíblia diz que Jesus, ele ministra sobre a vista de uma outra pessoa. Inclusive, as maneiras de ministrar também, elas são um pouco chocantes em alguns casos. O que eu quero dizer com você? Muitas pessoas ficam com preconceito. Assim, dessa forma. Às vezes a pessoa, ela quer receber um milagre, mas ela quer impor o jeito dela. E na Bíblia a gente vai ver que Jesus fez coisas que saem um pouco do tradicional. Por exemplo, em um caso, ele cuspiu na vista de uma pessoa. Isso, para outras pessoas é um pouco nojento, mas aconteceu. Agora, o importante é isso. Jesus impõe a mão sobre a vista e pergunta para a pessoa, você está vendo? A pessoa diz, olha, minha vista abriu, mas não ficou boa. Jesus ministrou mais uma vez e o milagre aconteceu. Então isso foi uma cura progressiva. No primeiro caso, vimos a cura instantânea. No segundo caso bíblico, nós vemos uma cura progressiva, como você mesmo disse, precisa orar mais que uma vez. E o terceiro caso, a cura de um cego aconteceu depois. Olha que coisa interessante na forma também de acontecer. Eu não estou falando para você reproduzir que Jesus cuspiu numa vista, ou agora que nós vamos ver que ele cuspiu no chão, fez um lodo, untou a vista de um homem e disse assim, vai cego até o tanque de Siloé, e quando você lavar a sua vista ali, você vai enxergar. Ele não enxergou instantaneamente, ele não enxergou progressivamente, não foi com mais de uma oração, aconteceu depois. Então, quando ele lavou a vista no tanque, aí sim a vista dele abriu. Então, nós temos aqui Jesus ministrando cura instantânea, cura progressiva e cura posterior, e todas elas Jesus dá o comando de ordem. Então eu creio muito que como seu primeiro ato, dar um comando de ordem. Então nós temos essas maneiras e o comando de ordem e a petição. E se manter com fé também, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa se manter com fé e continuar orando, e às vezes continuar orando depois daquela situação, às vezes a cura não aconteceu naquele momento, mas continuar com a fé e orando, né? E crendo que Deus vai fazer o milagre. Então, quando uma petição às vezes é importante, quando você não consegue colher um testemunho instantâneo, ou quando se trata de um caso, por exemplo, diabetes, que você não pode saber na hora. Você não tem como saber, vai precisar de um exame para saber. Né? Isso, ou quando há a necessidade de um milagre criativo. Então, por exemplo, a pessoa não tem os componentes do ouvido. Dar um comando de ordem, nesse caso, para um ouvido ouvir, não vai adiantar, porque não tem os componentes. Aí sim, você então pede para o Espírito Santo criar o que está faltando para que venha um milagre criativo, porém em seguida dá o comando de ordem. Olha que interessante isso. Quando Lázaro ressuscita, Jesus faz uma oração, naquele momento ele faz uma oração, mas ele diz assim, essa oração é para eles, é pela incredulidade deles. Então Jesus faz uma oração ao Pai. Isso. Mas olha, em seguida ele dá o comando de ordem. O primeiro comando de ordem ele diz, tire a pedra. Tire o obstáculo. Talvez você tenha obstáculos. Tire o obstáculo do caminho. A segunda coisa, ele dá o comando de ordem e diz, Lázaro, salte para fora. Então, o comando de ordem entrou e realizou o milagre com uma cura ali instantânea. Um milagre, né? Porque ele estava morto e ressuscitou. Então, nós temos aqui vendo, por exemplo, cura instantânea com comando de ordem. Jesus também dá os comandos de ordem mesmo na cura progressiva. E Jesus também
também dá um comando de ordem na cura posterior. Então, Jesus ministrava com comandos de ordem, parando e checando, mandando a pessoa checar para ver se foi curada, assim também os seus discípulos. Então é uma grande dica para você revolucionar as suas ministrações e sair na frente como uma chave, dar comandos de ordem em nome de Jesus para provocar milagres. E também estar atento ao Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo vai te pedir, por exemplo, esse pedido, olha, então cospe, faz a lama, põe no olho. Muitas vezes o Espírito Santo vai te dar, você tem que estar sensível, né, ao que o Espírito Santo vai estar te falando para fazer, para então dar esses comandos, né? Só para também, acho que a gente fechar esse quadro, né, isso revolucionou a minha vida. Eu ministrava pedindo para Deus fazer, mas isso demorava, porque era uma petição longa, uma oração bonita. Muitas vezes a pessoa acha que a oração bonita, a maneira do que ela vai falar é que vai resolver. Olha, o que vai resolver é o poder que está no nome de Jesus, é o poder dele, não a minha palavra bonita. E o legal é que é prático, né, Marcelo? Prático. Uma coisa rápida, prática, é falar, é uma frasinha bem curtinha, né, e prática, e a pessoa é curada, né? Então, e aí começou a acontecer o quê? De eu dar comandos de ordem curtos, rápidos, e já ver o milagre acontecer. E no modelo antigo, eu ficava com uma oração bonita, eu falava muita coisa, cansativo. Né? Imagina ter ali 40 pessoas para você orar, e você, por cada uma, fazer uma oração longa, uma oração comprida. Jesus ministrava rápido. Por exemplo, febre, saia. Repreendeu a febre da sogra de Pedro saiu instantaneamente com uma repreensão. Jesus dizia assim, mancebo, que é jovem, levanta, e a vida veio sobre ele. Então nós vemos Jesus ministrar desta forma, comandos de ordem curto e checando para ver o que aconteceu. E é justamente esse tipo de coisa que a gente vai ensinar nos nossos cursos, né? Porque existe essa maneira, né, de orar, existem algumas maneiras e esses comandos rapidinhos, e é justamente isso que a gente vai ensinar nos nossos cursos. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui, até a próxima.